Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Rafael Braque e eu vim com mais uma dica de saúde para vocês aqui no canal. Galera, hoje o nosso tema é um tema que eu me preocupo muito, é um tema que é encarado com naturalidade por muitas pessoas por não terem conhecimento científico dos malefícios que esse fármaco pode fazer. E o nosso tema de hoje é anticoncepcionais, a praga contemporânea do mundo moderno, né? Eu vou estar abordando com vocês aqui um pouquinho a respeito desse assunto, o que a literatura médica fala, o que é um anticoncepcional, porque eu vejo hoje que as pessoas estão levando com tanta naturalidade o uso desse tipo de fármaco, né, que eu vejo aí adolescentes, pré-adolescentes de 12, 13 anos, indo utilizar anticoncepcional para espinha, como se fosse algo que não fizesse tanto mal, né? É importante frisar que o anticoncepcional, ele é um hormônio sintético, ele não é um hormônio bioidêntico, ele não é um hormônio que é igual ao hormônio que o nosso corpo produz, né? A base desses anticoncepcionais é a base de progestágenos e a base de algo similar ao estradiol, mas não é igual ao estradiol, tá? E essa é uma terapia com base em hormônios que fazem mal à saúde, né? Na verdade, eles são considerados falsos hormônios. São análogos, é uma coisa parecida com os hormônios que o nosso corpo produz, que o corpo da mulher produz, mas não, tá? Os anticoncepcionais, por exemplo, um deles é extraído da urina de égua prenhe, chamado Premarin, que foi um anticoncepcional mais vendido do mundo até 2002, né? Todas as mulheres em menopausa no mundo naquela época tomavam o Premarin. Bom, mas como que eles extraem esse medicamento, né? Eles pegavam 1000 éguas prenhas, né? Num estábulo grande, eles davam diurético para essas éguas e essas éguas urinavam ali num local especial, aos quais eles extraíam o ativo deste anticoncepcional. Sim, você mulher que utilizou o Premarin, você estava tomando urina de égua prenhe, tá? Aquele material da urina era coletado, se extraíam 11 metabólitos não pertencentes ao corpo humano, tá? Mas sim ao metabolismo do cavalo, para você poder fazer esse análogo de hormônio para poder dar para a mulher. E você via problemas de alopécia, unha quebradiça, cansaço excessivo, celulite, enxaqueca, depressão, trombose, câncer de ovário, câncer de mama, câncer de útero, cisto em mama e outras glândulas, né? Acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, dentre outros problemas que já foram comprovados na literatura médica científica, como o Journal of England, por exemplo, que é um dos maiores jornais de hormônio do mundo, né? Existe um outro exemplo de anticoncepcional que, diferente do Premarin, que ele é chamado de Provera, que é o acetato de medroxiprogesterona, que também não é um hormônio, tá? Que o corpo produz, a mulher produz progesterona, né? Isso é um análogo do hormônio, né? Da progesterona, que é produzido pelo corpo da mulher. A progesterona sim, esse medroxi não. Tá? Produto esse que a indústria criou para poder patentear. Mas eu pergunto, por que eles fazem isso, não fazem o hormônio bioidêntico? Porque a indústria farmacêutica ela está interessada na patente do produto para poder vender exclusivamente ele por 17 anos. Então, infelizmente, é assim que funciona a lei para você poder patentear um produto. Você precisa fazer algo parecido com os nossos hormônios, mas não igual. Porque se for igual, toda a indústria pode vender. Então, esse é o grande problema que nós encontramos, porque quando você mexe na cadeia molecular, quando você faz algo diferente do que o nosso corpo produz, você vai ter efeitos colaterais, entre esses todos os que eu citei aqui, né? O Journal of England tem artigos muito bem claros com relação ao uso de contraceptivos orais, né? Aos quais se verificou câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, com o uso desses fármacos, né? Então, esse acetato de medroxiprogesterona, que não é progesterona, ele é algo que o seu corpo não produz, então quando ele cair lá dentro do seu corpo, você vai aumentar marcadores tumorais. A tendência é que isso aconteça, isso não significa que vai acontecer, mas a gente tem um alto risco com isso. Então, as mulheres que fazem uso de anticoncepcional, elas devem sempre estar acompanhando seus marcadores tumorais nos exames de sangue, né? Quais são esses marcadores tumorais? O CA125, o CA19.9 e o CA15.3, sendo estes para averiguar questões de mama, ovário, útero e estômago, né?
Então, seria importantíssimo estar fazendo esse controle para ver se os marcadores tumorais não estão alterados, né? Em função desse estudo do Journal of England que mostra e atenta para essa questão do câncer, tá? A mulher que precisa fazer a reposição ou a modulação hormonal, que a gente chama, o ideal mesmo seria ela estar fazendo com os chamados bioidênticos, de preferência nanoparticulados, né? Os nanoparticulados são os que têm a melhor absorção e que são idênticos ao que o nosso corpo produz. Importante também lembrar que, quando falamos de modulação de hormônios, somente médicos e dentistas podem fazer a prescrição de hormônios para as pessoas que estão com deficiência para tal. Então, fica a dica para você aí, tome cuidado, você mulher que está tomando um anticoncepcional, você que está fazendo o acompanhamento, procure um nutrólogo, um endócrino, se você quer fazer com esses bioidênticos que eu falei. Existe a necessidade de você estar fazendo os exames para ver se realmente você tem a necessidade disso, né? Eu sou totalmente contra o uso desses hormônios de academia, análogos, né? Que podem gerar efeitos colaterais tanto quanto os anticoncepcionais. Eles estão na mesma classe de hormônios, esses hormônios de academia, né? Budenona, Masteron, enfim. Eles não têm um efeito tão nocivo. Eu coloco como classe B, os anticoncepcionais como classe A em nível de risco. E também são hormônios aí que podem sim causar mal também, não no mesmo grau de risco que o anticoncepcional, mas é uma coisa que eu não recomendo, não indico para ninguém, né? Se for o caso mesmo da pessoa querer fazer a modulação, que se faça com bioidêntico, procure um médico ou um dentista para poder fazer essa modulação. No próximo episódio, eu vou estar falando a diferença entre hormônios sintéticos e hormônios bioidênticos, qual é a sensação de um e de outro que está datada na literatura médica. E espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima, galera. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até amanhã. Tchau!